muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, o nosso encontro diário ao vivo a partir das 5h57 da manhã, onde todos os dias nós estaremos lendo e interpretando o texto, não apenas lendo, mas interpretando e com a própria palavra. Foi esse aí o método que nós adotamos para esse ano. É chamado de hermenêutica e é o que nós temos feito. É o caminho que nós decidimos trilhar para não fugir do que decidimos, como eu falei no primeiro dia. Quando nós queremos, por exemplo, viajar, nós precisamos trilhar o caminho. Qual é a estrada que me leva, por exemplo, em São Paulo, quem vai para o Rio de Janeiro, em São Paulo, via estradas, né? Pega a Dutra. Então, se eu pegar a Dutra ali já na região de Guarulhos, então se eu pegar a Dutra e direto, eu vou chegar lá no Rio de Janeiro. É só ir pela Dutra. Vai pela Dutra, não vai ter erro. Quem é de São Paulo conhece essa São Paulo, Rio de Janeiro. Se eu quiser entrar por aqui, por ali, possa ser que me perca, possa ser que demore muito mais. Pega a Dutra e vai. Então, qual é o nosso objetivo? Lermos a Bíblia toda em um ano. Qual é a Dutra que nós escolhemos? Qual o caminho? A interpretação, a hermenêutica. Não tem, como que eu disse, não tem ideias, pensamentos institucionais. Essa leitura não está pendurada em uma placa de igreja. Não, a Bíblia não é institucional. A Bíblia é do corpo de Cristo. Então, eu não tenho compromisso com a Assembleia de Deus, com a Deus e Amor, com a presbiteriana, com a católica, com o Templo da Salvação, que é onde eu ministro. Nesse momento, eu não tenho compromisso com instituição nenhuma. Meu compromisso é com a palavra e com a verdade. Possa ser que ao longo deste ano, na nossa leitura, algumas coisas dêem uma chocada em você que tem um compromisso institucional. Possa ser que a igreja que você congrega tenha algumas práticas que, ao ler a palavra sem estar pendurado no compromisso institucional, eu aqui, ao ler a palavra sem esse compromisso, talvez choque você que tenha esse compromisso institucional e veja que na sua instituição algumas práticas que eles aderiram não estão na Bíblia. Então, aí são escolhas que você vai fazer ao longo do ano, alguns ajustes, enfim. Isso aí é muito pessoal. Então, eu quero que você saiba, você esteja certo, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, que esse clube de leitura é a leitura da Bíblia. E com a interpretação da Bíblia, com a própria Bíblia. É só a palavra. Eu não vou ter aqui, sabe? É como diz papas na língua, né? Não vou falar isso aqui porque talvez tenha algum assembleiano nos vendo, talvez tenha algum pentecostal, talvez tenha um neopentecostal, talvez tenha um católico assistindo, então é melhor eu não falar sobre idolatria. Talvez tenha alguém que tem uma inclinação a uma prática que a Bíblia condena, um vício, homossexualismo, apostasia de fé. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Então não ache que é nada pessoal, não leve para o lado pessoal. Deixe a Bíblia transformar o seu interior. Deixe a palavra renovar a sua mente. Se você deixar a palavra renovar a sua mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o meu objetivo de estar aqui com vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai, rendo graças ao teu santo nome. O Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado neste ano e por esse clube de leitura. Fale conosco, fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento. O Espírito Santo nos revele a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 24.
Eu preciso fazer uma leitura aqui bem focada. A gente tem algumas coisas para comentar, mas eu tenho um culto na sequência, então hoje eu não posso passar das 7 de jeito nenhum. Então eu vou deixar para ler comentários depois, tá? Vou focar aqui na leitura. E vamos em frente. Então anote aí, se você quiser anotar, depois você vai receber as anotações via PDF, mas qual é o assunto que virá no capítulo 24? Anote. Daquele jeito que eu tenho ensinado. Circule ou grife 24, escreva do lado ou embaixo. Capítulo 24. O que vai falar? Vai falar sobre as lâmpadas do tabernáculo. Anote aí. As lâmpadas do tabernáculo, o pão do tabernáculo e o castigo por blasfêmia. Esse é o assunto que o texto do capítulo 24 do livro de Levítico nos traz. Então vamos nos ater a isso. Vamos ler com esse pensamento. O que vai falar o capítulo 24? Vai falar sobre as lâmpadas do tabernáculo, o pão do tabernáculo e o castigo por blasfêmia. Vamos ler. Levítico 24. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que eles te tragam óleo puro de oliveira, batido para a luminária, para fazer com que as lâmpadas queimem continuamente. Você já sabe que o combustível para a lâmpada ficar acesa naquela época era o azeite, a queima, né, do azeite. Fora do véu do testemunho, no tabernáculo da congregação, Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até amanhã. Isto será um estatuto eterno para as vossas gerações. Ele colocará as lâmpadas em ordem sobre o castiçal puro perante o Senhor continuamente. Como eu tenho dito, castiçal, que é conhecido como candelabro, menorá, o tabernáculo, a mesa dos pães, a arca da aliança, todas essas imagens nós vamos mostrar para vocês e falar sobre isso na leitura do livro do Êxodo, tá? Mas eu acredito que você já tenha visto um candelabro, um castiçal, é aquela peça que tem uma haste central com 3 ramificações de cada lado, né? É um candelabro que tem 7 pontas. Então, em cima de cada ponta era colocada uma lamparina com azeite. Então, aqui está dizendo que Arão, ele precisaria colocar em ordem, tá? Uma na sequência da outra, com azeite todos os dias, de tarde até o amanhecer. Não poderia deixar faltar luz, não poderia deixar apagar aquela luz ali. Por quê? Deixa eu te falar um pouco sobre isso. O que acontece? A luz desse castiçal representava a presença de Deus com o seu povo. Na Bíblia, a luz, ela representa Deus e a sua palavra. Se você for lá no Salmo 27, nós vamos ver o salmista falando sobre isso. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo. Então, você vê que a luz representa o Senhor aqui na Bíblia. O Senhor é a minha luz. O Salmo 36, deixa eu passar aqui para o Salmo 36. O Salmo 36, versículo 9, também diz assim, porque contigo está a fonte da luz. Em tua luz veremos a luz. Então você vê que tem toda essa representação. Deus ser a luz, com ele estar a luz. E o que aconteceu? Quando Jesus esteve aqui no nosso meio, ele declarou ser a luz. Lembra daquela declaração de Jesus? Talvez você já tenha lido. Nós ainda vamos ler juntos. Está no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Para nós isso é tão bonito, isso é tão simples, é tão tranquilo você ouvir isso, né? Jesus é a luz do mundo.
Mas para um povo que acreditava que a luz representava o próprio Deus, quando um homem chamado Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, aquilo foi um escândalo para eles, aquilo foi uma polêmica para eles, porque os religiosos daquela época depositavam a fé deles na luz do castiçal, na luz daquele candelabro que tinha no templo. Aquela luz representava a presença de Deus. A fé deles estava depositada em um objeto que naquele tempo era usado para um ponto de contato com Deus. Jesus vem e mostra que todos aqueles objetos eram apenas um símbolo de uma realidade superior que um dia haveria de se manifestar. Tudo que a gente vê escrito aqui no Velho Testamento e que envolve o tabernáculo, a Arca da Aliança, essa luz, o sacrifício, sacerdote, óleo da unção, tudo era apenas um símbolo que apontava para uma realidade superior que um dia ia estar no nosso meio. É o que João, lá no capítulo 2, se não me engano, fala, 1 ou 2, ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que era apenas falado se fez carne, agora habitou entre nós. Então esse verbo que se fez carne, que é Jesus, no início disse Deus, haja luz, era só um verbo. A palavra dizia o que iria acontecer, era só a palavra. Então isso se manifestou, esteve no nosso meio, personificado em Cristo, e Cristo vem e declara. Vamos lá em João capítulo 8. Gente, isso aqui é muito libertador, tá? Muito libertador. Tem muita gente que ainda é apegada aos tais pontos de contato. Eu uso isso aqui só para um ponto de contato com Deus. Nós não vemos isso no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? Isso fere o sacrifício de Cristo. Fere. Ele cumpriu tudo isso. Agora o caminho é Ele. O nosso único ponto de contato com Deus se chama a cruz do Calvário, Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi o que Jesus falou. Moisés disse, vocês querem chegar até Deus? Peguem um sacrifício, tragam no tabernáculo. A luz dele vai estar lá dentro, representada pelo castiçal. Lá vai ter os pães, representando as 12 tribos. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Jesus vem e fala, acabou. Acabou tudo isso aí. Agora é só eu. Então, quando eu pego algum ponto de contato, essa caneta é um ponto de contato com o poder de Deus. Não, isso aqui passa a ser um misticismo, isso aqui passa a ter um traço de idolatria, isso aqui fere a soberania do Senhor e o sacrifício de Cristo. Meu único ponto de contato com Deus é através da minha fé no nome de Jesus e da obra salvadora da cruz do Calvário. Não preciso de ponto de contato nenhum. É o que a Bíblia diz. Como eu disse no início, eu não tenho compromisso com denominação. Se alguma denominação tem essas práticas, eu não tenho compromisso com elas, por isso eu posso vir aqui falar a verdade para vocês. Então a verdade da Bíblia é essa. Isso choca os religiosos, os falsos religiosos. Isso choca. Jesus chegou aqui, João capítulo 8, versículo 12, e ele disse assim, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando ele fala isso, na sequência, versículo 13, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Pronto, aí começou aquela discussão, aquela briga, não é a leitura de hoje, vamos voltar para Levítico, depois a gente fala sobre isso, quando estivermos lendo novamente o Novo Testamento. Levítico, capítulo 24. Então, esse castiçal aqui, que nós lemos no versículo 4 de 24 de Levítico, esse castiçal que tinha que ter lâmpadas, era uma simbologia de uma realidade superior que já se manifestou, a luz do mundo. Ele esteve aqui e agora está aí com você. Jesus diz, quem crê em mim não andará em trevas. Você crê nele? Então vamos fazer uma declaração pública? Vamos romper laços denominacionais? Estou falando que você vai sair da sua igreja, não? Claro que não. Continue, é uma igreja bíblica, tem te ajudado, você vê verdade, não tem heresia. Continue, busque a Deus aí. Mas sem laços denominacionais, faça uma declaração pública e coloque aqui, Jesus é a minha luz.
Isso é suficiente. Escreva aí, Jesus é a minha luz. Ele é suficiente. Isso não, ele. Coloque assim, ó, Jesus é a minha luz. Ele é suficiente. Vou tomar uma água aqui enquanto isso. Coloque aí, Jesus é a minha luz. Ele é suficiente. Deixa eu ver vocês comentando. Temos um comentário relevante aqui, vou colocar na tela. Pati Paragano. As instituições passam a criar atalhos para o caminho, mas o caminho é Jesus e ponto. Tão simples que fica difícil dos religiosos suportarem. É verdade. Então é isso, é ponto, é esse ponto. Deixa eu ver quem está fazendo declaração pública aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Claudilene Mujinga, é isso? Aleluia, Jesus é a minha luz, ele é suficiente. É isso aí. Viviane Araújo, deixa eu ver o que ela falou. Jesus é minha luz, ele é suficiente. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Renata Pereira, deixa eu ver aqui, ó. Jesus é a minha luz, ele é suficiente. Pronto. Pronto. Você não precisa de uma lâmpada ungida para que tenha luz na sua casa. Oh Deus, tem misericórdia. Você não precisa pegar uma lâmpada, levar na igreja e ungir para que tenha luz na sua casa. Ah, meu Deus. É renovação de mente mesmo. Vamos lá, vamos ler. Versículo 5, a gente está só começando, né? Meu Deus do céu. Versículo 5. Gente, nós só estamos no 25º dia do ano, tem muita coisa pela frente. Não desista, não desanime. Esse pode ser o melhor ano da sua vida no que diz respeito a crescimento, conhecimento, sabedoria debaixo da graça de Deus. Não desista, continue. Versículo 5. E tomarás da farinha fina, dela assarás 12 bolos, cada bolo será de 2 décimos. E os colocarás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E colocarás incenso puro sobre cada fileira, que será sobre o pão por memorial, uma oferta feita por fogo ao Senhor. Em cada dia do Shabat, ele colocará em ordem perante o Senhor, continuamente sendo tirado dos filhos de Israel, por um pacto eterno. E será de Arão e de seus filhos, e eles comerão no santo lugar, porque coisa santíssima é para ele, das ofertas ao Senhor feitas por fogo por estatuto eterno. E o filho de uma mulher israelita, agora vai falar sobre a blasfêmia, né? E o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel. Este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no acampamento. Veja, e o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. E eles trouxeram-no a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O que aconteceu? Nessa discussão, esse filho dessa mulher israelita, ele blasfemou o nome do Senhor. O que é blasfemar o nome do Senhor? Gente, blasfemar é falar mal. É o contrário de louvar. Você sabe que louvar é dar elogios, né? Louvores. Louvor é elogiar, é falar bem. Blasfemar é o contrário, é falar mal. Então, quando nós louvamos o nome do Senhor, falamos bem do Senhor, nós estamos falando da pessoa do Senhor. Quando nós blasfemamos o nome do Senhor, nós estamos falando do próprio Senhor, do próprio Deus. Então, blasfemar o nome do Senhor era falar mal do Senhor. Isso era um pecado passivo de apedrejamento. Veja só o que vai acontecer aqui. Versículo 12. E eles o colocaram em custódia, até que a mente do Senhor se revelasse a eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: traze-o para fora do acampamento, aquele que amaldiçoou, e que todos os que o ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça, e que toda a congregação o apedreje. E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá.
e toda a congregação certamente o apedrejará. Assim como o estrangeiro, o que é nascido na terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. E aquele que matar algum homem, certamente morrerá. E aquele que matar um animal, o restituirá o animal por animal. E se um homem causar uma lesão no seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como ele causou uma lesão em um homem, assim se lhe fará também. Essa expressão, olho por olho, dente por dente, é uma forma de um sentido figurado, né? É uma forma de falar sobre a justiça de Deus para aquela época, mostrando como seria o castigo. Tipo assim, o castigo tem que equivaler ao crime. O transgressor tem que ser punido com a altura do mal que ele causou. Hoje em dia nós temos leis civis que regem o nosso país, que resolve essa questão, né? Qual é a pena para quem cometeu tal crime? Então, a pena de tantos anos recluso, ou não, ele vai ficar livre, mas ele vai ter que pagar cesta básica durante 1 ano. Enfim, hoje as leis civis são as que regem o nosso país. Naquela época, as leis civis para aquele povo que vivia em um estilo de monarquia, onde Moisés era o rei, o líder. Então, naquela época, essa era a lei para aquela época, certo? As leis civis que regem o nosso país hoje. Aí tem uma Constituição muito grande, né? E temos legisladores que resolvem essa questão. Agora, moralmente falando, a esse respeito, moralmente falando, Cristo elevou o padrão. Cristo, quando esteve no nosso meio, então, algumas leis foram descontinuadas, as leis civis fica a cargo da autoridade constituída por Deus, isso está lá em Romanos, me falha a memória agora, talvez Romanos 10, se não me engano, onde fala que toda autoridade é constituída por Deus, tá? No nosso caso hoje, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, senadores, enfim, são as autoridades constituídas por Deus, então a gente tem que cumprir o que essas autoridades determinam. Isso é o que diz a Bíblia. Agora, moralmente, a coisa muda de figura. Nós vamos lá em Marcos, nós já lemos Marcos capítulo 5, e veja só o que Jesus fez. Jesus cita essa lei, Marcos capítulo 5, versículo 38. Então veja só, ele puxa a lei e traz a interpretação correta para essa lei, moralmente falando. Marcos capítulo 5, versículo... Marcos não, perdão, desculpe, me perdoe, Mateus capítulo 5, versículo 38 ou 39, espera aí. Aqui, ó, 38. Vou colocar aqui em azul. Ó, então Jesus cita a lei e fala assim, ó: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Gente, bem-vindo ao cristianismo. Cristianismo é isso aí. Então, você não vive mais na época da lei de Moisés. Você está em uma época de lei civil da nação que você... Tem gente nos acompanhando aqui de Portugal, por exemplo. As leis civis de Portugal não são as mesmas do Brasil. Há semelhanças, há leis iguais, mas tem leis diferentes. E não adianta eu chegar lá no Brasil e cometer, sei lá, infringir uma regra e falar, mas no Brasil pode. Meu filho, mas você está em Portugal, então aqui você vai ser punido ou você vai ser extraditado. Aí lá no Brasil eles vão resolver sua vida, mas aqui então você não vai poder mais viver. Simples, gente, isso é muito simples. Então Jesus vem agora trazendo para o reino quem faz parte do reino de Deus, que é um plano de governo de Deus exercido através da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. Então você deve seguir isso aqui. Vocês ouviram o que foi dito?
Olho por olho, dente por dente? Fulano me paga. Ah, ele vai ver. Ah, ele fez isso comigo? Olho por olho, dente por dente. Vou fazer igual com ele. Isso não é cristianismo. Jesus disse: vocês ouviram olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Vai mais fundo. Ó. Se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite levar também a tua capa. E quem quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Aí ele segue falando outras coisas. A gente já leu isso aqui, já passamos por essa leitura. Só queria passear com você aqui um pouquinho para que você pudesse interpretar de maneira correta. Então, o que está escrito em Levítico 24, vamos lá, Levítico 24, versículo 20, olho por olho, dente por dente, então é em um sentido figurado da justiça de Deus no tempo de Moisés. Hoje, não mais, tá? Você é cristão? Então, bem-vindo ao cristianismo, é isso que nós devemos praticar. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 21. E o que matar um animal restituirá, mas quem matar um homem será morto. Tereis uma mesma lei. Assim será para o estrangeiro como para o do seu próprio país. Tá vendo? O estrangeiro está ali, a lei vai servir para ele também. Isso acontece nos dias de hoje. Acabei de citar aqui o exemplo de Portugal, Brasil. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés falou aos filhos de Israel que levassem o que havia amaldiçoado para fora do acampamento e apedrejassem com pedras. E os filhos de Israel fizeram como como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos para o capítulo 25. Ó, tem gente nos acompanhando aí de Londres. Ó. Lúcia Martins colocou, acompanhando de Londres. Olha que bacana. Então vocês entendem bem essa questão de leis civis, né? Olha, Levíticos 25 vai falar sobre 4 coisas. Eu mando no PDF para vocês anotarem depois. Vai falar sobre o ano do Shabat, o ano do jubileu. Vai falar sobre o resgate de propriedades, a ajuda aos pobres e a lei sobre a escravidão. 5, né? O ano do Shabat, o ano do jubileu, resgate de propriedades, ajuda aos pobres e lei sobre escravidão. Vai falar sobre tudo isso aqui, o capítulo 25. Vamos ler. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um Shabat ao Senhor. Então veja, gente, que um Shabat é uma representação, é um descanso. Deus está falando, entrou na terra, então vocês vão guardar um Shabat, para a terra. A terra vai ter que ter um descanso. Vamos ver como isso se aplica. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano haverá um Shabat de descanso para a terra. Um Shabat ao Senhor. Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não ceifarás ao que nascer espontaneamente depois da tua colheita. Não colherás as uvas de tua vinha descoberta, porque este será o ano de descanso para a terra. Então, plante 6, colha 6. Do 7º ano, não plante nada, não colha nada. Foi uma forma de Deus organizar aquela terra que estava sendo, estava entrando no ramo da agricultura, vamos dizer assim, para o crescimento da própria terra, para não cansar a terra. Vocês vão ver, vamos ver aqui, vai falar mais. Versículo 6. E o Shabat da terra será alimento para vós, para ti, para o teu povo, para a tua serva, para o teu servo contratado e para o estrangeiro que peregrina contigo. E para o teu gado, para os animais que estão na tua terra, todo o seu incremento será para alimento. O que é incremento? Anote aí, grife a palavra incremento. Versículo 25, capítulo 25, versículo 7. Ó, grife aí a palavra incremento. Quando você vê na Bíblia escrito
Incremento. O que quer dizer incremento? Crescimento. Ó, 25, versículo 7. Escreva assim, ó, incremento igual a crescimento. Crescimento. A gente vai ver mais vezes falar sobre incremento, não precisarei repetir, você já sabe que incremento é crescimento. Versículo 8. E tu contarás 7 Shabates de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 Shabates de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu. No 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. Gente, é um pouquinho complicado de entender, é uma lei cerimonial da época, mas muito importante para eles. Então vejam, todo ano tinha o dia da expiação, já falamos isso nos capítulos anteriores. O dia de apresentar o sacrifício para perdoar toda a nação, certo? Aqui Deus está falando, quando vocês entrarem naquela terra, vocês vão contar. A cada 6 anos, no 7º é um ano de descanso. Um período de 7 anos. Agora vocês vão contar 7 períodos de 7 anos, que dá 49 anos. Então, após 49 anos, no dia da expiação, que é o dia 10 do 7º mês, vocês vão tocar uma trombeta, aquele será o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano muito importante, vocês vão entender por quê. A cada 49 anos marcava-se uma geração. A cada 49 anos, dívidas eram perdoadas, escravos eram livres, pessoas que compraram campo e não puderam pagar, recebiam o campo de volta. Enfim, o ano do jubileu era um ano muito importante para eles. Tá? Era uma forma de Deus cuidar do seu povo. Muito interessante a nação viver dessa forma. Isso ajuda muito. Você vai ver como ajuda. Então vamos lá. Grave isso. O ano do jubileu, então, é muito importante. Versículo 9. Já lemos aqui. Versículo 10. E santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão. Cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós o jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele crescer de si mesmo, nem vindimareis as uvas da tua descoberta, pois este é o jubileu, santo será para vós. Comereis o acréscimo do campo. Neste ano de jubileu retornareis cada homem à sua possessão. E se vós venderdes alguma coisa ao teu próximo, ou comprardes alguma coisa da mão do teu próximo, não oprimais uns aos outros. Conforme o número dos anos após o jubileu, tu comprarás do teu próximo, e conforme o número dos anos dos frutos, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número dos anos dos frutos, ele vende para ti. Isso aqui era uma forma de colocar preço em um produto. Por exemplo, se eu vou vender uma terra por 50 mil, eu vendi aquela terra por 50 mil, e a pessoa não conseguiu pagar, após 49 anos, ele estaria livre daquela dívida, a terra volta para mim. Então, uma forma de calcular quanto vale a terra era conforme vai se aproximando o ano do jubileu. Quanto mais vai se aproximando o ano do jubileu, no caso, menos ela valia, porque no ano do jubileu, se não pagar, devolve. Passou o ano do jubileu, então teria um valor maior, porque ainda faltavam 49 anos para chegar o fim da dívida, enfim. É um sistema um pouquinho meio complicado para quem não vivia nesse sistema, tá? Acredito que não precisa a gente parar muito nisso. Versículo 17. Portanto, ninguém oprima um ou outro, mas tu temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disserdes, o que comeremos no 7º ano?
eis que não havemos de semear nem colher o nosso incremento, nosso crescimento. Então, olha só, peraí, então quer dizer que no 7º ano a gente não vai plantar nada? Então, como que a gente vai comer no 7º ano? Como que a gente vai colher, né, o que nasceu, o crescimento no 7º ano? Versículo 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis do fruto velho até o ano 9º. Até que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. Deus provedor, Deus maravilhoso. Veja isso. Veja que interessante. Antes mesmo do povo se preocupar com aquele 1 ano que eles não poderiam plantar, então, peraí, se eu não planto, como que eu vou colher? E se nascer alguma coisa referente ao ano passado? O que a gente faz com aquele crescimento? Não colhe? E se eu não plantar durante o 7º ano? Como vai ser o 8º? Deus falou, olha, obedeça os meus mandamentos. No 6º ano eu vou mandar uma bênção tal que vai valer por 3. Vocês vão se alimentar no 6º ano, vocês vão se alimentar no 7º ano, vocês vão se alimentar no 8º ano ainda do fruto velho. E a partir do 9º vocês começam o novo ciclo. Deus provedor, Deus maravilhoso. Confie nesse mesmo Deus que para a nossa aliança rege sobre nós a mesma confiança. Quando Cristo disse, não se preocupe com o que vocês vão comer ou o que vocês vão vestir. O mesmo Pai que cuida das aves do céu e das ervas do campo sabe o que vocês precisam e não vai deixar faltar nada. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Versículo 23. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. E em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção à terra. Se o teu irmão empobrecer e vender certa quantidade da sua possessão, e se algum parente vier para a redimir, então ele resgatará o que vendeu de seu irmão. E se o homem não tiver ninguém para redimir, e ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda e restituirá o excesso ao homem a quem vendeu, para que retorne à sua possessão. Mas, se ele não for capaz de restaurar-lhe, então o que foi vendido permanecerá na mão do comprador, até o ano do jubileu. E no jubileu sairá, e ele tomará a sua possessão. E se o homem vender uma casa de moradia em cidade murada, então ele poderá resgatá-la dentro de 1 ano. 1 ano inteiro após a sua venda. Durante 1 ano inteiro ele poderá resgatá-la. Mas se não for resgatada no espaço de 1 ano inteiro, então a casa que estiver na cidade murada pertencerá para sempre àquele com que a comprou. Por todas as suas gerações não sairá no jubileu. Então, a regra do jubileu não se aplica para quem tinha uma casa em uma cidade murada. É uma cidade mesmo, murada, né? Cercada. Não é um campo aberto, não é um campo livre. Então, se fosse em cidade murada, o período do resgate era só 1 ano. Vendi, me arrependi e quero de volta. Tá bom, paga o resgate. Passou 1 ano sem pagar o resgate, não tem mais direito. Nem no ano do jubileu vai ter direito. Versículo 31. Mas as casas das aldeias que não têm muro em volta serão consideradas como os campos da região. Elas poderão ser resgatadas e sairão no jubileu. Contudo, as cidades dos levitas e as casas das cidades da sua possessão, os levitas poderão resgatá-las a qualquer tempo. E se um homem comprar dos levitas, então a casa que foi vendida e a cidade de sua possessão sairão no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são sua possessão entre os filhos de Israel. Mas o campo dos arredores das suas cidades não se poderá vender, porque é sua possessão perpétua. E se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás, sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele com usura nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão possa viver contigo.
Não lhes darás teu dinheiro com usura, nem emprestarás os teus mantimentos por ganância. O que é isso aqui? Veja que Deus aqui, ele está ensinando o povo a se fortalecerem uns aos outros. Caso algum irmão viesse a empobrecer, os demais teriam que ajudá-lo. E não se aproveitar da sua pobreza, das suas necessidades. Não agir de usura, sabe? Tirar vantagem da pobreza dos outros. Isso é falta de temor a Deus. Poxa, eu tô sabendo que fulano tá na pior, tá precisando de dinheiro. Ah, mas ele tem uma televisão. Rapaz, ele deve estar com a corda no pescoço. A televisão dele vale 1.000. Vou jogar R$100. E do jeito que ele tá, ele vai aceitar. Ô fulano, eu sei que você tá precisando de ajuda, tal. Poxa, eu queria te ajudar. Faz assim, eu tô precisando de uma televisão. Você não tem uma televisão para vender aí, não? Pelo menos te ajuda, sabe? Um dinheirinho para te ajudar nessa hora. Tem? Ah, então, olha, eu não tenho muito, eu tenho R$100. R$100 ajuda? Isso é falta de temor a Deus. Isso é falta de temor a Deus. Pastor, mas nós estamos na nova aliança. Na nova aliança tem que ter também esse cuidado com os pobres? Tem. Eu vou passar para vocês 4 referências no PDF. Agora não, que não vai dar tempo. Mas no PDF eu vou passar para você algumas referências. Mas a gente ainda vai ler o Novo Testamento, você vai ver lá o cuidado na nova aliança que nós temos que ter também, com pobres, órfãos e viúvas. Aliás, Tiago até diz que essa é a religião que Deus aceita como pura e imaculada. Tiago 1,27. Dar assistência aos pobres e às viúvas. Tá certo? Vamos concluir aqui a leitura. Versículo 38. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser vosso Deus. E se teu irmão que habita contigo empobrecer, e se vender a ti mesmo, não obrigarás a servir como um escravo, mas como um servo contratado, e como um peregrino ele estará contigo, e te servirá até o ano do jubileu. Olha Deus falando, se algum irmão empobrecer, e ele se vender, ele chegar para você e falar, olha, eu estou pobre, eu quero trabalhar para você. Não trate ele como escravo, trate ele como um funcionário contratado. E vai ser só até o ano do jubileu. No ano do jubileu recebe liberdade. Versículo 41. E então ele partirá de ti, ele e os seus filhos com ele, e retornará à sua própria família, e a possessão de seu país retornará. Porque eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eles não serão vendidos como escravos. Tu não governarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Quanto aos escravos e às escravas que tiverdes, serão dos pagãos que estão ao redor de vocês. Deles comprareis escravos e escravas. Também dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós, comprareis deles as suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E os possuireis por herança para os vossos filhos, depois de vós, para os herdarem por possessão. Eles serão vossos servos para sempre, mas sobre os vossos irmãos. Eles serão vossos servos para sempre, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não governareis uns sobre os outros com rigor. E se um peregrino ou estrangeiro que está contigo alcançar riqueza, e o teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao peregrino ou ao estrangeiro que está contigo, ou ao membro da família do estrangeiro, depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. O seu tio ou o filho de seu tio o resgatará, ou qualquer um dos seus parentes. Alguém da sua família poderá resgatá-lo, ou, se ele for capaz, poderá resgatar a si mesmo. E ele contará com aquele que o comprou, desde o ano que foi vendido até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme o tempo que o servo contratado estará com ele. Então, aquilo que eu já expliquei sobre o ano do jubileu, eu comprei, você quer resgatar? Só que ainda falta, para o ano do jubileu ainda faltam 10 anos. Então faz a soma aí, 10 anos. E você vai ter que me pagar esse valor aí que ele teria que trabalhar para mim durante 10 anos. Versículo 51. Se ainda muitos anos faltarem de acordo com esses anos,
ele dará o preço da sua redenção segundo o dinheiro pelo qual foi comprado. Se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então os calculará com ele, e segundo os seus anos segundo os seus anos, ele lhe dará de novo o preço de sua redenção. E como servo contratado anualmente estará com ele, e outro não governará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se ele não for resgatado nestes anos, então ele sairá no ano do jubileu, tanto ele como seus filhos. Pois para mim os filhos de Israel são servos. Eles são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Uma forma aí, né, do Senhor cuidar do seu povo. Gente, eu vou ter que parar por aqui, tá? Eu até tinha colocado aqui na previsão que seria do capítulo 24 ao 27, mas não vai dar tempo. Então a gente para no 25, amanhã a gente retoma, tá bom? Ainda ficou o 26 e o 27 para a gente concluir o livro de Levítico, tá? Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Depois eu vou ler os comentários. Não vou conseguir falar agora. Eu preciso realizar o culto. Falta 10 minutos. Preciso me preparar para isso. Um abraço. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.